Olá pessoal aí do blog Se Joga Galera, né? A pedido aí da nossa querida Isabelle Sarmento, nós estamos fazendo aqui esse vídeo para, a gente indicar aí o que é que tem grande chance aí de cair nessa prova da Receita Federal. Auditor da Receita Federal que vai acontecer aí no final de semana. Nós não só vamos dizer o que a gente acha que vai cair, como a gente vai ter certeza, eu vou dizer aqui o que eu tenho certeza que vai cair nessa prova de domingo, ok, pessoal? Então pode acreditar aí, pode confirmar lá no domingo, que aí a gente vai ver algumas questões que com certeza irão estar nessa prova e você deve dar uma revisada aí nesses assuntos. Uma coisa com certeza você terá aí nessa prova, pessoal, é folha de pagamento. Folha de pagamento é um assunto que com certeza, depois da fusão com o INSS, com certeza a gente vai ter uma questão de folha de pagamento. Então, o que é que normalmente eles trazem em relação à folha de pagamento? Eles vêm lá e perguntam assim, qual o valor das despesas da empresa? Qual o valor que aumenta o passivo? Qual o valor que reduz o lucro? Tudo isso que ele te perguntar vai ser sempre o quê? O valor bruto do salário, o valor bruto, mais o quê? Mais o INSS patronal e mais o FGTS. Esses são os encargos da empresa, essas são as despesas, isso que vai diminuir o lucro e que vai aumentar o passivo. Então, tanto faz ele perguntar de uma forma ou de outra, você vai ter que somar esses valores, certo? O valor do salário é o salário bruto, salário, umas horas extras, tudo isso aí, certo? Salário, FGTS e INSS patronal. Então, questão certa, folha de pagamento. Outra questão certa, CPC 27, imobilizado. Pode ter certeza que vai cair uma questão lá de imobilizado, no mínimo uma. Então, olha só, então você tem que saber que o imobilizado ele vai ser mensurado pelo custo. E o que é o custo do imobilizado? Vai ser o valor de aquisição, mais imposto de importação, mais aqueles tributos não recuperáveis, menos desconto, menos abatimento, mais todos os gastos incrementais para colocar aquele imobilizado nas condições pretendidas pela administração, certo? E qual é o outro? E mais, pessoal, muitas vezes a empresa ela é responsável por restaurar a área lá no final, depois que tirar aquele imobilizado, por remover aquele imobilizado. Aquele gasto também, ele incorpora o custo do imobilizado. Só que aquele gasto vai ser no futuro. Então, no momento da aquisição, você tem que trazer aquele gasto do futuro a valor presente. Certo? Então são esses três. O valor, lá o custo de aquisição, mais os gastos necessários a colocar nas condições pretendidas pela administração e mais esse custo de remoção, de restauração do local. Agora, quais são os gastos incrementais para colocar naquelas condições pretendidas pela administração? Aí a gente tem que tomar cuidado. Tem uns que é normal, O quê? Pessoal, frete, seguro, gasto com preparação lá do local, gasto com instalação, gasto com teste para verificar se ele está funcionando. Normalmente, todos esses gastos aí incorporam um imobilizado, certo? Tem 3 desses gastos, Gastos, olha só, pessoal, gasto com teste para ver se ele está funcionando normalmente, o gasto com benefício a empregado, certo? E o gasto com honorários profissionais. Benefício empregado das pessoas diretamente relacionadas àquilo ali e honorário às pessoas que estão trabalhando na compra daquele imobilizado. Então, esses 3 aqui, pessoal, eles são comuns tanto para o imobilizado quanto para o intangível. Benefício ao empregado, honorários profissionais e custo para teste. Ah, Silvio, mas tem alguns gastos que não incorporam imobilizado. E um que você tem que tomar um maior cuidado, pessoal, é o custo com treinamento de funcionários. Esse não incorpora nem imobilizado nem tangível. Os gastos com publicidade, os gastos administrativos, certo? O gasto de transferência de imobilizado de um local para outro. Não é o gasto de remoção no final, não. O gasto de transferência. Aquele não incorpora imobilizado. Beleza, ele vai ser mensurado pelo custo, a gente já viu o custo, e depois ele vai ser avaliado de que forma? Vai ser o quê, pessoal? O valor lá, o custo de aquisição, menos a depreciação acumulada, menos possíveis perdas com teste de recuperabilidade, certo? Aí você tem um valor contábil do imobilizado. Esse imobilizado estando lá, ele vai sofrer o quê? Vai sofrer essa depreciação. A gente tem cuidado para calcular essa depreciação. Como é que calcula a depreciação? Não falou nada, vai ser o método linha reta. Valor de aquisição, custo de aquisição. Como é que a gente deprecia? É o valor depreciável dividido pela vida útil ou multiplicado pela taxa. E quem é esse valor depreciável? É o valor de aquisição menos o valor residual. Mas sempre é o valor de aquisição menos o valor residual? Não.
pessoal, se tiver tido uma mudança de estimativa inicial naquela vida daquele imobilizado, né, aí você esquece aquele valor de aquisição, vai ser o valor de aquisição ou outro valor que substitua o valor de aquisição. Então, se houve uma mudança na estimativa inicial, a gente esquece, pega o valor contábil já lá embaixo e vai depreciar a partir dali, certo? Isso é importante, né? Importante aí na nossa prova. Então, uma questão certa aí, questão do CPC 27, de imobilizado, pelo menos uma. Outra questão certa, questão de intangível, CPC 04, pode ter certeza que cai uma questão de intangível. E aí você tem que, né, tomar cuidado, né, com aqueles requisitos lá do intangível, né? Qual é a definição de intangível, pessoal? Né? É todo ativo não monetário identificável sem substância física. Então, para você ter um intangível, tem 3 características principais. Você tem que controlar, ele tem que ser identificável e tem que gerar benefícios, certo? Identificável, né? Essa identificação, né, é a divisibilidade, você poder separar ele, vender ele, né, independente de outros ativos, certo? Essa divisibilidade. Mas essa identificabilidade também, ela pode decorrer de direitos contratuais ou legais, certo? Então tem que controlar, identificar e gerar benefícios, certo? Essa geração de benefícios pode vir através de aumento de receita ou diminuição de custos, certo? Beleza. Agora, o intangível, pessoal, ele pode ser adquirido de terceiros, ele, né, sendo adquirido de terceiros. Aí qual é o custo? Né? Você não vai ter frete, não tem frete para pagar intangível, não tem instalação de intangível, não tem preparo do local do intangível. Então você só vai ter 3 que vão ser comuns àquele quando você está adquirindo o imobilizado. Quais são? Benefício ao empregado, honorários profissionais e custo para teste, para ver se ele está funcionando, certo? O custo com teste. Esse é comum, custo de teste. Não tem custo de preparo, porque você não vai preparar a área para intangível, mas o teste sim, certo? Esses 3 são comuns, tanto comprando imobilizado quanto comprando intangível. Mas o intangível também, ele pode surgir de outras formas. Ele pode surgir o quê? Ser gerado internamente. Pode ser gerado internamente, certo? O que você não registra, não reconhece, é o goodwill gerado internamente, mas o intangível gerado internamente, sim, você reconhece. E a gente tem que fazer uma diferença, né, naquela fase de pesquisa e fase de desenvolvimento. Todo gasto na fase de pesquisa vai ser despesa. Na fase de desenvolvimento pode ser despesa ou pode ser intangível. Tem que ver se atende aos critérios de reconhecimento do intangível, certo? Tomar cuidado. Agora, uma coisa é você ter uma pesquisa interna. Essa pesquisa interna, o gasto com a pesquisa, vai ser despesa. Agora, se você adquire um projeto de pesquisa em andamento de terceiros, pessoal, ali atender aos critérios de reconhecimento do intangível. Por quê? Porque é provável que aquilo ali vai gerar benefícios e você conseguiu mensurar o valor daquilo ali com segurança, certo? Então, a pesquisa interna, você não reconhece como intangível. Mas se você adquire um projeto de pesquisa de terceiros, aquilo vai ser reconhecido como intangível, certo? Uma outra maneira de você ter um ativo intangível é quando numa combinação de negócios, certo? Você pode ter um ativo intangível aí em uma combinação de negócios. Inclusive, na combinação de negócio, esse ativo intangível que pode surgir aí, né, ter identificado ou não na empresa investida, ele tem que ser separado do goodwill, certo? O goodwill é o quê? É aquela expectativa de rentabilidade. Então, na combinação de negócios, você pode surgir um ativo intangível? Pode. E mesmo assim, ele tem que ser separado, esse ativo intangível, seja identificado ou não na investida, ele tem que ser separado de quem? Do goodwill, certo? Então, beleza, questão certa aí, CPC 04, intangível, pode ter certeza. Ah, Silvio, você já disse 3 questões, muito pouco. Me fale mais, vou falar mais. Distribuição do lucro. Distribuição do lucro, pode ter certeza, apuração ali, naquele momento ali da apuração do lucro que você tem lá, né? Ele diz, o lucro antes do imposto de renda é tanto, o imposto de renda, Zaf adora aquilo ali, vai cair uma questão daquela ali, questão possivelmente é questão 16, certo? Aí vai cair uma questão daqui, você tem que ficar atento. Se ele falar, ó, do resultado foi destinado, do lucro líquido, foi destinado não sei quantos para imposto de renda, não sei quantos para participação, para você não pensar que aqui não é pegadinha. Se ele está dizendo do lucro líquido foi destinado para aquilo, é porque ele está lhe dando o lucro líquido antes do imposto de renda, porque foi destinado para o imposto de renda. Ali ele não faz pegadinha, certo? Então aí a gente apura ali o resultado, o lucro líquido por ação, aí vai destinar. Vai destinar e aí, né, a gente tem que tomar cuidado a destinação do lucro, né? Por quê?
Nessa destinação do lucro, a primeira, né, coisa que você destina é para quem? Para a reserva legal. 5% para a reserva legal, só que mudou o entendimento da ESAF. Ela fazia em cima de quem, pessoal? Do capital subscrito, erradamente. Agora, em 2013, ela já mudou o entendimento e faz em cima do capital social realizado, certo? Beleza, então toma cuidado aí. Essa reserva legal, né, ela prejudica a distribuição de dividendos. Qualquer tipo de dividendos é prejudicado pela reserva legal. Ela só pode ser utilizada para duas coisas. Para quê? Para compensar prejuízo ou para aumento de capital. Certo, Silvio? Então vamos lá. Essas reservas aqui, pessoal, elas prejudicam o quê? Os dividendos. Reserva legal, reserva de contingência, reserva de quê? De incentivos fiscais. Então, na hora que você vai calcular, pessoal, o dividendo, né, a ESAF, se não falou nada, é 30% dos dividendos conforme estatuto. É para você ajustar o lucro. E o que é o lucro ajustado, Silvio? O lucro ajustado, tá no quadro aí, Pedrão? O lucro ajustado vai ser o lucro líquido do exercício menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência, menos reserva de incentivos fiscais. E se tiver reserva específica de debêntures, mas não vai ter na prova não, não vai ter não. Né? Você teria que abater. Ó, Silvio, se tiver prejuízo acumulado, claro, o prejuízo acumulado é a primeira destinação do lucro, é cobrir aquele prejuízo, certo? Então essas reservas aqui vão prejudicar aí a distribuição desses dividendos mínimos. Essa reserva aqui cai na prova, essa reserva cai na prova. E você vai ter que tomar cuidado com ela. Cuidado. Por que cuidado com ela? Quando você tiver o lucro antes do imposto de renda, ele falou, foi dado as seguintes destinações. Aí deu destinação para participação de empregado, participação de debenturista, o que for, aqueles negócios lá, que essas duas participações são dedutíveis. Mas se tiver essa reserva de incentivos fiscais, pessoal, a empresa, se ela destinou para essa reserva de incentivos fiscais, essa reserva você vai tirar da base de cálculo dos dividendos para você não tributar. Então, na hora que você for calcular um imposto de renda, se foi destinado para essa reserva de incentivos fiscais, a gente tem que abater essa reserva de incentivos fiscais, porque ela, pessoal, é o benefício, né? Ou seja, aquele valor que foi destinado, você não vai tributar, você vai excluir da base de cálculo da tributação. Isso nunca caiu em prova, mas se isso aqui cair, vai pegar muita gente, certo? Tomar cuidado, né? A reserva legal vai ser 5% do lucro líquido do exercício, vai, mas a reserva legal não pode ultrapassar 20% do capital social, certo? E aquelas reservas denominadas leões, o que é que acontece? Essas reservas denominadas leões, elas têm que ser menor ou igual ao capital social. Elas somadas ou individualmente, reserva legal, estatutária, orçamentária e especial para distribuição de dividendos obrigatório. Vai cair questão de reserva, certo? Reserva de incentivos fiscais, toma cuidado com isso aí. E essa reserva de lucro a realizar, outra reserva problemática. Quando é que você constitui essa reserva de lucro a realizar? É quando você calcula os dividendos e os dividendos foram maiores do que o lucro realizado. Aí a empresa, né, para evitar que distribua dividendos de um lucro que ainda não foram realizados financeiramente, ela pode destinar para essa reserva de lucro a realizar. Mas só pode destinar se o total dos dividendos for maior do que o lucro realizado, né, para evitar que distribua dividendos de um lucro que ainda não foram realizados. Certo? Reserva de lucro a realizar. E o que é o lucro realizado? É a parcela do lucro que ultrapassar o quê? Os ganhos com vendas que você só vai receber após o término do exercício social subsequente e o resultado positivo com equivalência patrimonial. Isso que vai ser o resultado realizado, certo? Beleza, Silvio, tranquilo, já organizei aí. E mercadorias, Silvio? Mercadorias possivelmente, cara, é uma questão também de mercadorias, de operações com mercadorias, um assunto aí, né? Com certeza vai cair também. Então, mercadoria, você tem que tomar cuidado o quê, pessoal? O resultado com mercadoria é quem? É vendas líquidas menos o custo da mercadoria vendida. Então, você tem que tomar cuidado na hora que você vai calcular o CMV, estoque inicial mais compras líquidas menos o estoque final. Você tem que tomar cuidado com vendas líquidas e compras líquidas. Como é que eu acho o valor das vendas líquidas? É vendas brutas menos as deduções. Quais são as deduções? Devolução, desconto condicional, abatimento e tributo incidente sobre vendas. Quais são os tributos incidentes sobre vendas? ICMS, PIS e COFINS. O IPI é um tributo por fora, ele não está dentro da receita de vendas, certo? E onde é que eles fazem as pegadinhas? Bota desconto condicional, bota IPI, bota frete, bota comissões de vendedores, que não são deduções, certo? Isso aí são pegadinhas, essas aí que eu estou falando. Compras líquidas, vai ser o valor da mercadoria, mais o IPI, né, valor da mercadoria, mais o IPI,
menos os tributos recuperáveis. Quem são os tributos recuperáveis na compra? A maioria das vezes é o ICMS. Você só não recupera ICMS quando compra para consumo, ou então quando compra alguma coisa para o seu imobilizado que não faz parte da atividade fim da empresa. Fora isso, você tem crédito de ICMS. E pode também ter crédito de quem? De PIS e COFINS. Quando é que tem crédito de PIS e COFINS? Quando é tributado na sistemática não cumulativa. E de IPI, só quem tem crédito de IPI é a indústria comprando para industrialização, certo? Fora isso aqui vai tirar as deduções. Quem são as deduções? Devoluções, descontos condicionais e abatimentos. E além disso aí a gente tem que somar frete e seguro. Quando compra e paga frete e seguro, aquilo faz parte do custo do estoque, certo? Beleza, então a gente já viu aí algumas questões, né? Já vimos imobilizado, intangível, mercadoria, distribuição, né? Aquela parte ali. Se o estatuto for omisso, os dividendos vão ser quanto? 50% ali do lucro ajustado, né? Ficar esperto ali naquilo ali. E se tiver omisso e quiser colocar algum percentual, não pode ser inferior a quanto? A 25%. Beleza, tranquilo. Uma outra questão certa aí na sua prova, pode ter certeza absoluta, uma questão de DVA. Certo? DVA, que vai ter a geração, né, da riqueza e como é que vai ser feita essa geração da riqueza, a distribuição, né, pelos fatores que contribuíram para a geração. Então aí a gente vai ter, né, saber diferenciar ali o que vai ser insumos de terceiros e o que vai ser distribuição, certo? Então a gente tem um CMV ali, né, o item 1, só esses dois itens aqui para a gente tomar cuidado, ó. O item 1, receitas, aí nós vamos ter em receitas de vendas. Essas receitas de vendas têm que vir deduzidas de quem? Da PDD. Aí a gente tem aqui outras receitas. Quem vai ser outras receitas? Vão ser aquelas receitas com, né, resultado com ativo não circulante. Vendeu um imobilizado, vendeu uma participação societária, vai estar aqui, certo? Beleza. O item 2, aqui a gente vai ter os insumos de terceiros. Insumo de terceiros, a gente vai ter o CMV. Esse CMV é o mesmo CMV da DRE? Não! Aqui, pessoal, a gente tem que somar o quê? Os tributos que ele tirou ali, os tributos recuperáveis. Então a gente vai pegar o CMV, somar os tributos recuperáveis, certo? Aqui a gente vai ter materiais de terceiro, serviços, materiais, serviço de terceiro, perdas com ativo, ou seja, uma perdazinha lá com teste de recuperabilidade, a gente vai colocar aqui todo nesses insumos. E as perdas, elas não vêm negativas não, porque esse item 2, ele vai todo entrar diminuindo. Porque quando a gente chegar aqui no item 3, valor adicionado bruto. Esse valor adicionado bruto vai ser o item 1 menos o item 2. Então isso vai entrar diminuindo. Se tiver uma recuperação de ativo, sim, que vem aqui, ó, recuperação. Aí essa recuperação viria com sinal negativo. Agora, mais importante são esses detalhes. Nunca foi cobrado, mas se tiver um gasto com construção de ativos próprios, ele falar, ó, materiais foi 10 mil, serviços de terceiros foram 20 mil. Desses materiais e serviços terceiros, 30% foram gastos com construção de ativos próprios. Aí você pode ficar doido. Não, você viu a revisão aqui no blog, se joga a galera, aí o que é que você vai fazer? Ó, se foram gastos com construção de ativos próprios, eu vou botar aqui, ó, receita com construção de ativos próprios. Eu vou botar no item 1, certo? Vou botar todos os 30 mil? Não, só o que foram gastos com construção de ativos próprios, que foram 30%. 30% de 30 mil vai dar 9 mil. Ô Silvio, e os 30 mil vai ficar aqui? Vai. 30 mil vão ser insumos. Daqueles insumos, 9 mil foram gastos com construção de ativos próprios. Ou seja, é como se a empresa estivesse vendendo para ela mesma, certo? Não queira ficar filosofando agora não, já está a prova domingo, né? Assim eu lhe explicava com mais detalhe. Mas se tiver gasto com construção de ativos próprios, o percentual você vai ter que jogar no item 1, assim essa sua DVA não vai fechar, certo? Beleza. E um item muito importante, pessoal, mas muito importante mesmo, é o qual, pessoal, é esse valor adicionado recebido em transferência. Ou seja, foram valores que não foram gerados dentro da sua empresa, foram gerados em outra empresa, transferidos para a sua empresa. E quais são? Aí você tem que tomar cuidado, a gente tem, ó, receita de aluguel, certo? Receita financeira, receita de aluguel, receita financeira, o que mais? Receita, né, de dividendos, certo? O pronunciamento traz isso aqui.
e resultado com equivalência patrimonial. Traz esses 4. Esse resultado tanto pode ser positivo quanto negativo, mas pode ter qualquer outra. Aqui a gente pode ter receita com subvenção, receita com doação. Tudo isso não foi gerado dentro da empresa, foi gerado em outra empresa e transferido para você. Receita com royalties, tudo isso vai estar aqui nesse item, né? Valor adicionado recebido em transferência. Esse item, valor adicionado recebido em transferência, é o item que mais cai na prova. Mais cai na prova esse negócio, certo? Beleza. Então, DVA, questão certa. DFC. DFC, claro. Não tem como na sua prova não ter uma questão de DFC, demonstração do fluxo de caixa. E aí você tem que tomar cuidado com o quê, pessoal? A gente tem que pegar ali, saber os fluxos de financiamento, os fluxos de investimento. Se eu tô, olha só, rapidão aí, se eu tomo dinheiro emprestado, eu tô investindo ou sendo financiado? Tô sendo financiado, fluxo de financiamento. Tanto como eu tomo empréstimo, quando eu pago aquele empréstimo que eu tomei. Agora, se eu emprestei dinheiro, atividade de quê? De investimento. Tanto quando eu empresto, quanto quando eu recebo o principal. Esse é o que mais cai. Quando eu compro ações da minha empresa e vendo ações da minha empresa. Se eu vendo ações da minha empresa, eu estou sendo financiado. Se eu compro ações da minha empresa, também é atividade de financiamento. Agora, se eu compro ou vendo ações de outra empresa, comprei ações da Vale, vendi ações da Vale, eu estou querendo o quê? Investimento. Comprei imobilizado, investimento. Comprei intangível, investimento. E dividendos, pessoal. Quando você paga dividendos, é atividade de financiamento. E quando você recebe dividendos, é atividade de quê? Operacional. Então, o operacional, pessoal, a gente vai ter lá no operacional pagamento de fornecedores, pagamento de despesa, recebimento de clientes, pagamento de juros operacional, recebimento de juros operacional, recebimento de dividendos operacional. O que vale para dividendos, vale para juros sobre o capital próprio, certo? Dividendos, juros sobre o capital próprio. Ah, Silvio, eu poderia classificar também esses, por exemplo, esses juros, né, como atividade de investimento e esse dividendo. Poderia? O pronunciamento permite, mas ele diz o seguinte, que encoraja fortemente a dar aquela classificação. Se der uma classificação diferente, é para ser destacado em notas explicativas, certo? Então pode ter certeza aí, dê uma revisada no ajuste que você tem que fazer no lucro. Como é que a gente faz o ajuste no lucro? Ó, o lucro vai somar aqui o quê? Depreciação, amortização, exaustão, mais variação monetária ou cambial passiva, né? Aqui a gente normalmente, o resultado com equivalência, normalmente ele foi positivo, a gente tem que fazer o quê? Diminuir aqui e mais ou menos o ganho com imobilizado, o resultado com imobilizado, ganho ou perda com imobilizado. Então vou colocar resultado com imobilizado. Da partir daqui a gente acha o lucro ajustado e do lucro ajustado a gente vai fazer o quê? Se o ativo circulante aumentou, a gente diminui. Se o ativo circulante diminuiu, a gente soma. Se o passivo circulante aumentou, a gente soma. Se diminuiu, a gente subtrai. Certo? Uma coisa importante é que a depreciação está aqui no ajuste, mas a provisão para devedores duvidosos, ela não entra no ajuste ao lucro. Você vai pegar a provisão depois pela variação de um ano para outro, quando você já for achar o ativo circulante de um ano e o ativo circulante do outro ano. Beleza? Fluxo de caixa, questão certa na prova. Beleza. Ah, Silvio, mas eu quero mais questões, você já falou algumas, mas eu quero mais. Eu não me contento com pouco, eu quero mais. Então vamos lá. O que é que a gente pode afirmar com certeza? Uma questão de equivalência patrimonial. Com certeza vai ter uma questão de equivalência patrimonial, né? Investimentos em coligadas, investimentos em controladas, certo? Investimentos, quais são os investimentos que você vai fazer pela equivalência patrimonial? Coligadas, controladas, que estão sob controle comum ou que pertencem ao mesmo grupo econômico. Então, se vai haver um investimento, pessoal, que vai ser pela equivalência patrimonial, o que é que acontece? Vai haver uma equivalência entre o patrimônio líquido da investida e o investimento da investidora. Então, toda vez que o patrimônio aumentar, o investimento vai aumentar também. Vamos por 60% aqui, dá 600 mil. Então, aumentou aqui, eu vou ter que aumentar a participação societária. Eu vou debitar quem? Investimento. Quando aqui diminui, eu vou ter que creditar quem? Investimento. Se aqui aumentar, pessoal, consequência de lucro, a contrapartida vai ser o quê? Resultado com equivalência patrimonial. Certo? Mas aqui também pode aumentar por outros fatores, através de ajuste. Ajuste de avaliação patrimonial, ajuste acumulado de conversão, ajuste de exercícios anteriores. Aí toda vez que aqui aumentar com ajustes, o daqui também vai aumentar. Vai. Débito de investimento. Aumentou o PL, eu tenho que aumentar a participação societária. Mas a contrapartida não vai ser resultado com equivalência. A contrapartida vai ser ajuste também. Ou seja, vai ser ajuste de avaliação patrimonial recíproco. Ajuste de avaliação
patrimonial em investida, em controlada, certo? Ajuste de avaliação patrimonial ou o que for recíproco, certo? Então tomar cuidado com isso aí. Ou seja, se não foi através de lucro, vai aumentar o PL? Vai, mas a contrapartida disso aqui não vai a resultado. E se o investimento, Silvio, não for avaliado pela equivalência, ele for avaliado pelo método de custo, ele vai ficar com o valor que ele custou, né? Vai ficar com o valor que ele custou. Ele só vai alterar o valor da participação societária quando, se tiver, pessoal, uma perda de caráter permanente, uma perda de difícil recuperação. Agora, esses dois lançamentos é importantíssimo você saber. É o quê? Quando o investimento é avaliado pela equivalência patrimonial, a investida teve lucro. Como é que você registra esse lucro na investidora? Débito de investimento, crédito de resultado com equivalência. Se essa empresa distribuir dividendos, como é que você vai registrar os dividendos na investidora? Eu vou pegar, diminuir o PL. Se diminuir o PL, eu tenho que creditar meu investimento. E debito quem? Dividendos a receber. Certo? Certo. Ó, Silvio, isso fosse pela equivalência. E se fosse pelo método de custo? Quando a empresa teve lucro, você ia fazer alguma coisa? Nada. E quando distribuía o dividendo, você iria fazer alguma coisa? Iria, mas não ia alterar o valor da participação societária. Então eu ia debitar dividendos a receber e acreditar quem? Ia acreditar receita com dividendos. Então essa receita com dividendos é típico aqui do lançamento, no investimento permanente. E o que, pessoal? Avaliado pelo método de custo. Pela equivalência patrimonial não tem receita com dividendos, certo? Não vai ter aí receita com dividendos. Beleza, então isso aí é básico aí, né? Equivalência patrimonial. E aí a gente tem aquela coisa, se você pagar um valor maior, você pode pagar uma mais-valia, né? Se tiver um ativo que esteja subavaliado, e se você pagou e não tem nada mais, você está comprando uma participação societária e está pagando um valor e não tem ativo subavaliado, não tem nada. É porque ali você tem que pagar, está pagando o quê? Um goodwill. E o valor do investimento, pessoal, ele tem que ser separado, segregado, no que você tem de participação no PL, o valor da mais-valia e o valor de quem? E o valor do goodwill. Como assim, Silvio? Me explique que eu nunca ouvi falar isso em minha vida. Vamos lá, você está comprando uma participação societária, meu amigo, e você está comprando uma participação societária, o PL é 1 milhão, você está comprando 60%. Se você está comprando 60%, o valor de participação que você está comprando, 60% daquilo ali vai dar quanto? Vai dar 600 mil. Beleza, certo? Beleza, 600 mil. Mas só que os ativos líquidos da empresa, ou seja, ativo e passivo, avaliado a valor de mercado, vai fazer com que o PL seja 1 milhão e 100, ou seja, tem um ativo que está subavaliado lá no valor de 100 mil. Então, na realidade, tem ativos que valem mais quanto, pessoal? 100 mil e você está comprando 60%, você está dando um ganho de 60 mil. Olha, você está comprando 60% disso aqui, 600 mil, mas você está levando 60% disso aqui, 660 mil, certo? Então pronto, então o que é que acontece aí, pessoal? Esses 60 mil é uma mais-valia, você está pagando, se você pagar 660 mil, você está pagando por uma mais-valia de ativo. Ah, certo, então se eu pagasse ali 660, eu estava pagando mais-valia de 60 mil. Porque eu estou comprando 60%, tem 100 mil a mais de ativo lá. É certo. Agora, se você pagar um valor maior de que 660, vamos supor que você pagou 700 mil. Esses 700 mil que você pagou, que é o que a gente chama de quê? De goodwill. Você pagou, mas não tem uma justificativa. Você pagou por uma expectativa de rentabilidade. Aí você pagou esses 40 mil. Certo? Então, o valor do investimento ele vai ser decomposto desse jeito. O valor do investimento é 700 mil, mas ele vem decomposto dessa forma aqui. Ah, Silvio, se você fosse comprar os ativos líquidos fosse 660 mil, e se você pagar 650, você estava pagando um valor menor do que o valor justo, né? Então você estava fazendo uma compra boa, uma compra vantajosa. Aquilo vai direto para onde? Vai direto para o resultado. Certo? Vai direto para o resultado. Então, isso aqui é importante, né? Você saber, e isso cai na sua prova. Certo? Beleza, Silvio. E aí agora, Silvio, o que é que você acha que também pode cair, né? Pode cair. Pode cair, não. Eu não vou dizer o que é que eu acho que pode cair, não. Eu vou dizer o que eu tenho certeza que vai cair. Questão de número 20 de sua prova, que você vai confirmar lá domingo. Você vai dizer assim, Silvio viu essa prova. Não vi, não. Mas questão 20 vai ser uma questão de quê? Uma questão de índice, certo? Uma questão de índice. Beleza, e que índice é que vai cair? Você tem que tomar cuidado, né? Com aqueles índices de liquidez. Índice de liquidez, o quê, pessoal? Índice de liquidez corrente, ativo circulante sobre passivo circulante. Índice de liquidez seca, ativo circulante menos estoque
sobre passivo circulante, índice de liquidez imediato ou instantânea, disponível sobre passivo circulante, índice de liquidez geral, vai ser o quê? Ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo sobre passivo circulante mais passivo não circulante. Claro, menos se tiver receita diferidas ali a gente tira, mas não vai vir com receita diferida não. Esses índices aí são índices de liquidez que caem muito, mas grande chance de cair um índice de imobilização do PL, certo? E como é que a gente calcula esse índice, Silvio, de imobilização do PL? Investimento mais imobilizado mais intangível, ou seja, o ativo não circulante, né, menos o ativo realizável a longo prazo sobre o PL. Esse índice é importantíssimo, índice de imobilização do PL, certo? Beleza, é quanto do PL está imobilizado. Ele está intimamente ligado com esse índice de liquidez corrente, certo? Quanto um for maior, o outro vai ser menor, certo? Eles estão intimamente ligados. Beleza. Então, Silvio, quer dizer que se esse índice aqui for alto, for maior de que 1, significa que a liquidez corrente é menor de que 1, positivo, certo? Aqui a gente tem o índice de solvência geral, que vai ser todo o ativo, né? O ativo total sobre o passivo exigível aí, solvência. A gente tem um índice também de endividamento, né? A gente tem um índice lá do passivo, que não me interessa muito, mas a gente vai falar aqui dos dois índices importantes. Índice de rentabilidade, certo? Índice de rentabilidade e índice de lucratividade. Rentabilidade do PL é quanto do PL se está se transformando em lucro. Então vai ser o lucro líquido sobre o PL. Lucratividade do ativo vai ser quanto do ativo está se transformando em lucro, né? Rentabilidade, certo? Beleza, rentabilidade do ativo, rentabilidade do PL. Agora tem também, pessoal, a lucratividade, né? Os índices de rentabilidade são índice econômico, rentabilidade e lucratividade. Beleza. Então, esse índice de lucratividade a gente tem, né? Aqui é o que chama de margem. Margem bruta, margem líquida e margem operacional. Margem bruta, margem líquida e margem operacional. O que é isso? Sempre em função das vendas líquidas. Sempre em função das vendas líquidas. Ou seja, quanto dessas vendas líquidas está se transformando em quê? Em lucro bruto. Quanto das vendas líquidas está se transformando em lucro líquido. E quanto das vendas líquidas está se transformando em quê? Em lucro operacional. Esses são os índices de lucratividade, certo? Pode ter certeza que seus índices vão estar por aqui, né? Por aqui. Ah, Silvio, tem aquela composição do passivo, participação de capital de terceiros. Você pega lá, né, divide pelo PL. Mas não, vai ficar nisso aqui mesmo, né? Vai ficar nisso aqui mesmo. Então, Silvio, fora essas questões aí, você viu que a gente falou de várias questões aí que com certeza, né, vão estar lá na sua prova. Fora isso aí, Silvio, você acha o quê que eu vou fazer? Eu só vou olhar isso que você falou, Silvio, mas eu olho mais o quê? Ó, possivelmente cai uma questão de teste de recuperabilidade, né? Teste de recuperabilidade. Possivelmente caia uma questão do CPC 00. CPC 00, então tem que dar uma olhada ali naqueles conceitos, critérios de reconhecimento, principalmente aquele negócio lá, ó, custo corrente, valor realizável, aquelas definições ali, tem que ficar atento com aquilo ali, certo? Então, teste de recuperabilidade, né, ficar atento. Uma coisa importante, né, teste de recuperabilidade é certo. Lease, a SAF não gosta muito de operações de lease, né? Talvez já teve aí na prova uma questão, mas não é costume cair aí lease na prova, certo? Custo de transação, um assunto importante, e essa parte também de subvenções ali para investimento, se der para dar uma olhada, que é tranquilo, é coisa um CPCzinho rapidinho. Beleza, pessoal? Então pode ter certeza que todas essas questões que eu falei aqui estarão na sua prova. Não vou falar todas, porque depois você vai dizer, ah, esse sacana viu a prova e eu não vi prova, foi nada. Beleza? Então um grande abraço. Eu acho que nesse momento agora, nessa reta final, é para você ter tranquilidade, porque isso faz... Muita gente está bem preparado, certo? Isso que vai fazer com que você passe ou você não passe é uma questão. E uma questão você tem que ter inteligência emocional nessa hora. Então chegou quinta-feira aí, tem que sair, namorar, tomar umas cachaça, relaxar, pra tá bem. O negócio agora, né? Quem tinha que estudar já estudou, né? O negócio agora, pessoal, é relaxar para estar com a cabeça bem no sábado e melhor também ainda no domingo e confirmar esse negócio e chamar a gente aí do Se Joga Galera aí para tomar aí umas cachaças e comemorar aí com vocês. Beleza? Um grande abraço, sucesso aí para todo mundo.